I'm over, I'm dead. Pogba doesn't exist anymore. Paul Pogba foi sarcástico ao expressar-se durante uma entrevista. Isso foi confirmado pelo próprio francês. Era como se ele antecipasse o que os outros pensariam sempre que algo desse errado em sua carreira. Hoje, Pogba enfrenta sérios problemas, e suas palavras passadas parecem descrever perfeitamente sua situação atual. Quem imaginaria que Paul Pogba, que já foi o jogador mais caro do mundo e um campeão da Copa do Mundo, acabaria sendo considerado um dos maiores talentos desperdiçados? Pogba estava consciente de que sua carreira estava por um fio quando foi selecionado aleatoriamente para um teste de doping em 20 de agosto de 2023. O veredito foi dado e o retorno de Pogba ao futebol parece altamente improvável. Isso levanta a questão: qual foi a reação de Pogba a um teste antidoping aleatório enquanto estava em Manchester, antes de saber de seu destino? Será o fim de Pogba? Assista a este vídeo até ao final e saiba se a carreira de um dos maiores jogadores do mundo chegou ao fim. Primeiros anos. Paul Pogba nasceu em 15 de março de 1993, em Roissy-en-Brie, um subúrbio de Paris. Seus pais, Fosu e Swan Angelo, eram guineenses e moravam em Conakry antes de Paul nascer. Atingidos pela pobreza, eles se juntaram a milhões de outras famílias africanas que se mudaram para a Europa no início da década de 1990. Fosu Mensah chegou primeiro à França, seguido por sua família alguns meses depois. Os pais de Paul tinham uma única ambição: uma vida melhor, principalmente para seus filhos. Paul era o terceiro filho, após seus irmãos gêmeos mais velhos, Florentino e Marcos. Os irmãos de Paul foram figuras influentes que logo inspirariam e empurrariam Paul ainda mais em sua jornada, especialmente Matias. Mas não vamos nos antecipar. Paul passou por uma infância difícil, após o divórcio de seus pais, quando ele tinha apenas 2 anos. Felizmente, sua mãe era determinada e cresceu no conjunto habitacional Reinosa, em Roissy. A mãe de Paul, preocupada com o ambiente violento e as más influências da vizinhança, decidiu que o futebol seria a solução para manter seus filhos no caminho certo. Mesmo que Paul inicialmente não estivesse convencido, sua mãe sabia que o futebol poderia ser o bilhete dourado para uma vida melhor. E eu, a mãe de Paul, queria que o pai de seus filhos estivesse ciente de qualquer decisão importante sobre o futuro deles. Surpreendentemente, Fosu ficou mais apegado à família e apoiou a decisão de seguir uma carreira no futebol, tendo ele mesmo abandonado seus sonhos de ser jogador. Assim começou a jornada futebolística dos irmãos Pogba. Primeiros sinais de uma carreira complicada. Paul já conhecia o jogo graças aos irmãos, mas foi jogando com crianças de sua idade que ele se apaixonou pelo futebol, aos 6 anos. Para dar a Paul uma melhor chance de sucesso, sua mãe decidiu educá-lo em casa, tornando o futebol a prioridade em sua vida. Seu primeiro time foi o Roissy-en-Brie, onde seu treinador Sam Bootsy lembraria como ele dominava os adversários. Logo, Paul subiu de nível, passando pelo US Torcy até chegar ao Le Havre, um clube europeu gigante. Na sua segunda temporada no Le Havre, Pogba já era capitão do time e liderou a equipe até a final do Campeonato Nacional Sub-16, perdendo por pouco para o Lens. Isso não importava, pois a temporada fez de Pogba um fenômeno nacional e ele foi convocado para a seleção francesa Sub-16. Sua carreira internacional seria um refúgio seguro para ele em muitos dos problemas futuros. Apesar de seu talento atraente para clubes europeus, o presidente do Le Havre, Jean-Pierre Louvel, acreditava que Pogba e sua família manteriam o acordo de não solicitação em vigor desde 2006. Quando Pogba anunciou sua transferência para a academia do Manchester United em 2009, Louvel ficou triste, mas não surpreso. Esta foi uma das primeiras indicações de que Paul Pogba não seguia as convenções tradicionais no futebol. Claro, ele ainda era menor de idade e as decisões eram influenciadas por sua comitiva. A transferência de Pogba do Le Havre para o United levou a uma batalha legal com o clube francês, acusando o United de roubar seu talento ao oferecer quantias excessivas de dinheiro aos pais de Pogba. No final, o United foi inocentado de qualquer irregularidade por um juiz nomeado pela FIFA, validando oficialmente a transferência de Pogba. A saga da transferência confirmou que Pogba era um talento pelo qual valia a pena lutar e que ele tinha a tenacidade para lidar com as pressões externas, mesmo antes de se tornar cliente de Mino Raiola. Fazer sucesso no Le Havre e em Manchester eram desafios diferentes. Os talentos de Pogba o trouxeram para o United, mas ele precisava de mais para deixar sua marca. Nos primeiros 2 anos em Manchester, Pogba alternava entre o time sub-18 e o time reserva.
Foi durante uma dessas apresentações que Mino Raiola o notou, tornando-se rapidamente seu agente, amigo e representante. Sir Alex Ferguson, embora ciente do talento de Pogba, tinha preocupações sobre a influência de Raiola. Antes do início da temporada 2011-12, Sir Alex Ferguson anunciou no site oficial do Manchester United a chegada de Pogba, planejando integrá-lo gradualmente ao time principal. Mas onde Ferguson via progresso lento e constante, Pogba via desperdício de talento. Influenciado por Raiola, Pogba decidiu deixar o United aos 19 anos para ingressar na Juventus, buscando mais tempo de jogo, novos desafios e um grande salário. Um menino de ouro em Turim. Na Juventus, Pogba enfrentou um desafio quase impossível de competir com jogadores como Andrea Pirlo, Cláudio Marquísio e Arturo Vidal. Mas Pogba provou que, se você é bom o suficiente, é velho o suficiente. Em sua primeira temporada, ele disputou mais de 30 partidas, marcou gols importantes e se tornou um campeão em série. Andrea Pirlo elogiou Pogba, lembrando como sua transferência foi uma barganha. Pogba manteve padrões elevados nos anos seguintes, transformando-se em uma máquina no meio-campo. Em 2013, ganhou o prêmio Golden Boy, validando seu status entre os melhores jovens talentos do futebol europeu. Suas ambições e desempenhos continuaram a crescer tanto no clube quanto na seleção. Pogba liderou a seleção sub-20 da França à vitória na Copa do Mundo sub-20, solidificando seu lugar como um dos melhores de sua geração. O retorno ao Manchester United. Em 2016, após uma performance destacada na Eurocopa, Pogba retornou ao Manchester United por uma taxa recorde de 105 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro do mundo na época. Descrevendo o United como um clube especial em seu coração, ele esperava alcançar tudo o que desejava no jogo, especialmente sob o comando de José Mourinho. No entanto, a realidade foi diferente. Pogba enfrentou críticas constantes sobre sua linguagem corporal e esforços defensivos, e sua relação com Mourinho deteriorou-se rapidamente. Na segunda temporada no United, Pogba começou bem, mas uma lesão no tendão da coxa o afastou por 2 meses. Apesar de o United terminar como vice-campeão, Pogba nunca esteve livre de críticas. Sua relação com Mourinho atingiu um ponto crítico em dezembro de 2018, resultando na saída de Mourinho. Solskjaer assumiu o comando e Pogba teve sua melhor temporada pelo United em termos de gols e assistências, mas a consistência ainda era um problema. Desafios pessoais. Em março de 2022, Pogba enfrentou uma tentativa de extorsão por pessoas próximas a ele, incluindo seu irmão Matias. Além disso, sua casa foi assaltada enquanto sua família estava presente, intensificando seu desejo de deixar o United. Em junho de 2022, Pogba deixou o United novamente e retornou à Juventus, mas os problemas físicos persistiram. O começo do fim. Após retornar à Juventus, Pogba enfrentou uma série de lesões que prejudicaram seu desempenho e contribuíram para o declínio de sua carreira. Mesmo com vislumbres de seu talento, ele nunca conseguiu recuperar a forma que o tornou um dos melhores jogadores do mundo. Pogba passou de uma das maiores promessas do futebol a um talento desperdiçado, lutando contra lesões e desafios pessoais ao longo de sua carreira. Após o incidente, Paul Pogba decidiu concentrar-se totalmente em sua carreira e afastar-se de influências negativas. Ele redobrou seus esforços nos treinamentos, demonstrando um compromisso renovado com o futebol. Com o apoio de sua família, equipe e fãs leais, Pogba navegou por um período turbulento com determinação e foco inabaláveis. À medida que o caso judicial avançava, Pogba enfrentou o desafio com um comportamento exemplar fora do campo, utilizando sua plataforma para inspirar jovens e advogar por mudanças positivas na comunidade. Ele se tornou um exemplo de resiliência e redenção, transformando adversidades em oportunidades para crescimento pessoal e profissional. Com o tempo, as acusações foram retiradas devido à falta de evidências substanciais contra Pogba e seus amigos. Esta reviravolta legal foi um alívio para o jogador, que pôde retomar sua carreira sem as sombras do passado. Ele emergiu mais forte e determinado, canalizando sua energia para alcançar novas alturas no futebol e continuar inspirando outros com sua história de superação. O episódio sombrio na vida de Paul Pogba serviu como uma lição poderosa sobre os desafios enfrentados por figuras públicas e a importância de tomar decisões responsáveis. Apesar de momentos brilhantes, Pogba nunca conseguiu se firmar consistentemente como a estrela que todos esperavam. O retorno à Juventus. Em junho de 2022,
Pogba deixou o Manchester United novamente, voltando à Juventus. Infelizmente, suas esperanças de reviver a carreira foram frustradas por problemas físicos persistentes. Apenas 10 dias após seu retorno, ele sofreu mais uma lesão significativa: o doping. O jogador francês de 30 anos, Paul Pogba, foi sancionado com uma suspensão de 4 anos devido a uma infração de doping. O teste realizado após a partida entre Udinese e Juventus, em 20 de agosto de 2023, durante a Série A, revelou a presença de testosterona sintética, uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. O Tribunal Antidoping da Itália atendeu ao pedido da Procuradoria Nacional Antidoping e impôs a penalidade máxima após Pogba ter sido suspenso preventivamente desde setembro do ano passado. A confirmação do resultado positivo veio após contraprova realizada em outubro. A decisão judicial estabelece que ele deverá cumprir a suspensão até 10 de setembro de 2027. Campeão do mundo com a seleção francesa em 2018, Pogba, embora não tenha participado da partida em questão, foi selecionado para o exame antidoping. Segundo relatos da mídia local, a Juventus estaria pronta para rescindir o contrato com o jogador, que tem vínculo até junho de 2026, logo após a confirmação da suspensão. Essa foi a chave para determinar a duração de qualquer possível proibição para Pogba, e se sua segunda passagem pela Juventus tem o mais vergonhoso dos fins para um jogador de futebol. A carreira de Paul Pogba é um misto de talento incrível e desafios incessantes. De uma infância difícil em um subúrbio de Paris a ser o jogador mais caro do mundo, ele experimentou os altos e baixos extremos do futebol profissional. Apesar de seu talento inegável, as lesões e problemas fora de campo ofuscaram muitas vezes seu brilho. Hoje, sua história serve como um lembrete do quão imprevisível e cruel o mundo do esporte pode ser, mesmo para os mais talentosos. Pogba, Fernandes, Bruno!